Sejam bem-vindos também. Vamos dar continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor. Já vou convidar os irmãos que abram sua Bíblia. Eu disse essa semana passada, não me lembro quando, mas eu falei que sempre nas quinta-feiras, talvez nem vai ser sempre, mas quase sempre, vamos trazer sempre um salmo. Amém? Sempre nós vamos trazer um salmo. E hoje nós vamos dar continuidade, porque eu trouxe o Salmo 115, o 116, e hoje nós vamos falar um pouquinho, meditar no Salmo 118. E com uma pergunta, antes da gente começar, o tema desta mensagem vai ser uma pergunta. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Por que nós devemos louvar ao Senhor? Amém? Fica essa pergunta aí para todos. Por que nós devemos louvar ao Senhor? Salmo 118. Nós vamos ler ele até o 29, do 1 até o 29. E depois nós vamos meditar em alguns versículos. Amém? Assim então diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade é para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. Digam agora todos os que temem ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me livrou e me pôs em um lugar largo, ou amplo em algumas palavras, em algumas versões. O Senhor está comigo, não temerei o que o homem pode fazer, ou me fazer. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos reis ou nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinheiros. Pois no nome do Senhor a despedacei. Com força me impeliste para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz do júbilo e da salvação. A destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isto, e é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor, que fez o Senhor. Regozijarmos-nos, alegrarmos-nos nele. Ó salva, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, prospera. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai as vítimas das festas com cordas e levai até
ao ângulo do altar: Tu és o meu Deus, e eu louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Mas nós precisamos, ó Pai, entender o propósito de por que adorar o Senhor, o propósito de por que louvar ao Senhor, Pai. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, não eu, mas a tua palavra, o teu Santo Espírito, possa falar no coração dos demais, ó Pai. Prepara, meu Deus, o coração de cada pessoa que entraram por essas portas, aqueles que estão em casa ou em qualquer outro lugar através dessa live, ó Pai. Encontra essa palavra, possa encontrar um coração aflito, um coração abatido, mas que possa, ó Pai, ser impactado pelo Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Por que louvar o Senhor? Passamos por angústias, passamos por sofrimento, estamos vivendo dias terríveis. Não adianta aquela famosa frase: não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta dizer que está tudo bem. Olhando em nossa volta, querido, nós sabemos que o mundo está em caos, está passando por um momento difícil. Em todas as áreas que nós olhamos, nós estamos vendo dificuldade. Famílias e mais famílias passando por problemas. Famílias se divorciando, abandonando o homem, esposo largando a esposa, esposa largando o esposo e largando o filho, abandonando, e o negócio, querido, não está bonito. Então por que louvar o Senhor? Vale a pena louvar o Senhor, querido? Se o mundo está de cabeça para baixo, vale a pena louvar o Senhor? O salmista diz que vale a pena. Vale a pena louvar o Senhor. O salmista fala, então, ele me responde, porque eu fiz uma pergunta: por que louvar o Senhor? O salmista fala: devemos louvar o Senhor porque Ele é bom. Porque o Senhor não tem nada a ver com isso que acontece por aí. O salmista está falando: devemos louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque Ele não tem nada a ver com os problemas que o mundo está enfrentando. O problema, quem causou o problema é nós. Nós somos os causadores dos problemas. Então por isso vale a pena louvar ao Senhor. A decisão da separação é da pessoa, não é de Deus, porque Deus uniu o casal. Sim ou não? Ele fez um juramento. A decisão não é de Deus. A pessoa se separou, querido, Deus não tem nada a ver com esse problema. O problema foi causado pela a própria pessoa, que falou um sim, ou declarou para o homem, não para Deus. Então, querido, por que vale a pena louvar ao Senhor? Porque nós devemos abrir o nosso coração a Deus, expressar a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus, e firmar essa promessa que nós fazemos a Ele. Então o salmista, já no versículo 1, é interessante quando ele vai respondendo que vale a pena louvar ao Senhor. Ele fala: louvai o Senhor porque Ele é bom, mas ele diz o seguinte: porque a sua benignidade é para sempre. A benignidade, a bondade de Deus, ela não é apenas por algum tempo. Não, o salmista está dizendo que a bondade de Deus é para sempre. Deus é bom o tempo todo, mesmo passando por tudo isso que nós estamos vendo, querido. O salmista afirma que Deus é bom. E eu fui analisando, querido, não só é bom, mas a benignidade também pode dizer que Deus é misericordioso. Ele é bom e misericordioso para conosco, tão falho que nós somos. Então vale a pena louvar ao Senhor. Interessante que o salmista, ele vai fazer do versículo 2 até o versículo 4, ele vai repetir muito essa palavra, dizendo: diga agora, Israel,
que a sua benignidade é para sempre. No versículo 3 ele repete: diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre. No versículo 4 ele torna a repetir: diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade é para sempre. Por que o salmista insiste essas três vezes dizendo, ou melhor, no início também já fala, mas aqui ele repete 4 vezes dizendo que o amor de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é para sempre. Ele insiste dizendo: povo, a benignidade, a bondade, a misericórdia de Deus é para sempre. É porque o povo, querido, esquece muito rápido do que Deus tem feito. Nós esquecemos muito rápido da bondade de Deus. Mesmo que nós falamos assim: ah, não, eu não esqueço não. Esquece sim, irmão. Esquecemos sim. Querendo ou não, nós somos falhos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós somos muito falhos com Deus. Quem não esquece jamais de nós é Deus. A própria Bíblia fala que não foi nós que achamos eles, que procuramos ele. A própria Bíblia fala que foi Deus que nos achou, foi Deus que nos escolheu. Se a Bíblia fala que foi Deus que nos escolheu, então qual é a vontade do homem? Qual é a vontade do homem? A vontade do homem é muito forte, viver no pecado. A vontade do homem, querido, é viver no mundo. Mas pela graça e a misericórdia e a bondade de Deus, nós fomos achados por Ele. Nós fomos escolhidos por Ele. Por isso, a todo tempo, querido, nós precisamos louvar, adorar, exaltar esse Deus maravilhoso que um dia nos tirou daquele lixão chamado mundo. Querido, que alegria, que prazer, que felicidade servir a Deus. É muito gostoso, querido, porque quando nós olhamos para esse mundo caído, esse mundo aonde não tem nada de bom a oferecer a ninguém, e quando nós olhamos aqui esse grupo de pessoas dentro dessa congregação, que deixou o seu conforto da sua casa, todos aqui eu olho estão com o olhinho cansado, abatido, por causa do cansaço do dia a dia. Mas você deixou o conforto da sua casa para vir aqui prestar culto ao Senhor. Querido, eu vou dizer para vocês, é um privilégio para mim e para você fazer isso. Coloca em sua mente que nós estamos servindo Reis dos Reis, Senhor do Senhor. Não é qualquer pessoa, não. Você que está em casa também, filho, lembra que você tirou esse tempo, você que não desligou essa live, você que está ainda aí sentado em frente à sua televisão, no seu smartphone, ouvindo essa live, ouvindo a palavra. Não sou eu, porque se for olhar por mim, querido, as pessoas nem ligam o telefone, é verdade, não. As pessoas têm que estar ali para ouvir a palavra, não sou eu, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que faz as pessoas parar para ouvir o que Deus tem para elas. E eu tenho certeza que essa palavra vai mexer muito com o coração das pessoas. Vai. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é poderosa. Você não precisa enfeitar a palavra do Senhor, porque ela é a palavra de Deus. Então, querido, o salmista, ele repete 4 vezes, para que as pessoas viessem então lembrar do que Deus tinha feito na vida deles. Aqui, querido, essa música, a letra, porque é um hino, é um cântico. Quando eles reuniam, então eles cantavam, alegravam ao Senhor, porque eles lembravam
do que Deus fizera com eles. Mas trazendo para a vida particular, do dia a dia nosso hoje, nós não podemos louvar ao Senhor, queridos, somente depois que você recebe uma bênção de Deus, não. Não. Nós devemos louvar ao Senhor a todo tempo, porque o salmista está dizendo que a bondade do Senhor, ela é para sempre. Então, no momento que você está passando por dificuldade, no momento que você está passando por prova, ali Deus está provando que Ele te ama. A prova que nós passamos, que nós somos colocados à prova às vezes, é porque Deus nos ama. E jamais o Senhor nos deixa abandonado, querido. Ele jamais vai permitir uma prova tão pesada que você não possa passar por ela. Ele sabe do meu limite, e Ele sabe do seu limite. Mas nós precisamos passar por essa prova. Quando o salmista então vai dizendo que deve então a todo tempo lembrar que o Senhor é bom, misericordioso, maravilhoso. E já no versículo 5, querido, nunca, eu quero dizer uma coisa para vocês, nunca deixe de invocar o Senhor e confiar nele. Querido, invoca o nome do Senhor, essa palavra invocar, olha o que o salmista está falando, invoquei o Senhor. Essa palavra é forte. Invocar o Senhor é convidar o Senhor para dentro de você. Você está chamando o Senhor para viver, para ter uma intimidade, você com Ele e Ele com você. Aqui essa palavra não está chamando para fora. Invocar o Senhor é chamar Ele para perto de você. É diferente, querido, do que as pessoas têm feito por aí. Invocar o Senhor é forte, é chamar então o Senhor para junto de você. Eu invoquei o Senhor na minha angústia, e Ele fez o que, querido? Ele me ouviu. Por que Ele ouviu o salmista? Porque apenas o salmista gritou: ah, Senhor, parece que o Senhor está longe, né? Tem misericórdia de mim, Senhor. Não. Ele invocou o nome do Senhor, ele convidou o Senhor para livrar ele dos problemas. Mas ele convidou o Senhor para viver lado a lado com o Senhor, para ele, junto dele. Ele convidou o Senhor para fazer parte da vida dele. Agora, Senhor, eu quero ter um relacionamento com o Senhor. E diz a palavra que o Senhor ouviu. E além de ter escutado o clamor do salmista, diz a palavra ali, que ele fez algo interessante. Eu não sei se você já passou por isso. Parece que tem momento da nossa vida que tudo está fechado, não é? A angústia é tão grande, parece que você está vivendo um lugar apertado. O sufoco, algo te sufoca. E parece que cada vez mais, parece que você vai perdendo o fôlego de tanto aperto, tanto sufoco. Mas o salmista está dizendo o seguinte: invoquei o nome do Senhor, e ele fez o que, querido? E ele me ouviu. Mas além dele ter escutado o salmista vai falar que Deus me tirou, olha só da onde. Ele me tirou desse aperto e me colocou num lugar o quê? Largo, amplo. Quando nós clamamos o Senhor na angústia, querido, e confiamos no Senhor, você pode confiar nele, porque Ele vai tirar você dessa situação. Nós precisamos clamar, invocar o nome do Senhor. Não só isso, mas precisamos confiar. Esse confiar é esperar. Esperei com paciência no Senhor. Espera no Senhor com paciência, que Ele vai te atender. E é nesse momento, querido, que você está clamando ao Senhor e parece que nada está dando certo, mas o Senhor está ali trabalhando por você. Porque o salmista falou: Ele me ouviu,
e me tirou, e me pôs num lugar amplo, num lugar espaçoso. Querido, então nós sentimos, parece que sai de dentro de nós aquilo que está nos sufocando. Nós entendemos sim, querido, nós conseguimos ver o agir de Deus na nossa vida. E é tão gostoso quando você clama ao Senhor e você vê o agir de Deus. Aquilo que você estava passando por dificuldade é resolvido. O problema é resolvido. Mas precisamos ser gratos ao Senhor e voltar lá atrás. Por isso devemos louvar ao Senhor, porque Ele é bom. O versículo, continuando o versículo 6, o salmista vai falar então que o Senhor tirou ele dessa angústia, depois que ele clamou, o Senhor pôs em lugares largos, lugares amplos, porque o Senhor atendeu, tirou ele daquele sufoco, da angústia, porque o inimigo estava sufocando pelas perseguições. E no versículo 6 ele fala, o Senhor está o quê? O Senhor está comigo. Querido, quero fazer outra pergunta para você. O salmista está afirmando que o Senhor está com ele. E olha, querido, que o salmista estava passando pelos piores momentos da vida dele. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando. O Senhor, você tem certeza, você afirma que o Senhor está com você. Sim, nós precisamos declarar que o Senhor está conosco, irmã. Muito bom. Nós precisamos declarar que o Senhor está conosco. Mesmo nas horas da angústia, das aflições, dos problemas, nós temos que declarar: o Senhor está comigo. Então ele fala: o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer-me os homens. Então, queridos, se Deus está conosco, nós não podemos temer aos homens. Aleluia. Se nós declaramos que Deus habita em nós, querido, nós somos cuidados, protegidos, guardados pelo Todo-Poderoso. Aleluia. Então, tudo que nós estamos passando, eu sempre falo que o servo do Senhor, nada é por acaso, querido. Todas as dificuldades, tudo que nós passamos, é porque nós erramos em alguma coisa. Aí entra o amor de Deus, né, irmã? O Senhor precisa fazer algo então para nos corrigir. Porque se Ele deixar que a gente venha continuar daquele jeito, onde nós vamos parar? Então, por isso que vem uma prova, vem outra prova. É por isso, querido, é porque o Senhor nos ama. O amor do Senhor é para todos sempre. Ele nunca nos abandona, assim como o salmista está afirmando. O Senhor está comigo. Ele está comigo, então eu não vou temer o que os homens podem tentar contra mim. Se as pessoas levantam uma calúnia contra você, querido, você tem que continuar exaltando a Deus. Se você não está declarando que o Senhor está com você, não dá ouvido a essas coisas. Não dê ouvido que as pessoas falam de vocês. Porque quando nós damos ouvido que as pessoas falam, de pouco a pouco nós vamos sentindo feridas abertas. Então, se Deus está comigo, eu não posso ser atingido por nada. Preste bem atenção no que eu estou falando, querido. Se Deus está comigo, o salmista está falando, então eu não temo a nada que os homens podem tentar contra mim. Se Deus está comigo, então nada pode me atingir. Porque Deus habita comigo. E Ele me protege. Então pode sim, eu posso... Os dardos podem ser lançados, os dardos inflamados do inimigo, sim,
mas ele não vai penetrar, ele não vai entrar em mim, ele vai cair por terra, porque Deus está comigo, então ele cai por terra. Todas as palavras negativas que vêm contra mim, que vêm contra você, ela cai por terra, porque Deus está conosco. Versículo 7, ele fala mais: o Senhor está comigo, não temerei. Ou 7, desculpa. O Senhor está comigo, entre aqueles que me o quê? Ajudam. Por isso verei cumpridos os meus desejos sobre os meus inimigos. O Senhor luta por nós. Ele toma as nossas dores, Ele passa a lutar por nós. Ele faz justiça por nós. Então, querido, nunca pense em fazer justiça com as mãos. Nunca tenta afrontar a pessoa fala com você, você vai revidar. Não, querido, entrega nas mãos daquele que pode fazer justiça por você. Porque se você for debater com a pessoa, novamente, a pessoa vem e fala com você, e você, despeja, querido, você vai pecar. Você vai pecar. Então, quando você sentir que você está sendo acusado, algumas coisas estão sendo lançadas sobre você, vai para o seu canto e coloca nas mãos do Senhor, que Ele faz justiça por você. Não pensa que Deus vai fazer o mal contra a pessoa, não, querido. Não deseja mal para a pessoa, não. Justiça, querido, a justiça de Deus é diferente. Mas Ele cuida desse problema para você. Amém? Porque Ele é justo. E Ele protege os seus filhos. Aí no versículo 8 ele fala o seguinte: é melhor confiar em quem? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar em homem, porque às vezes, querido, a pessoa está passando, por algum aperto, dificuldade, aí ele vai procurar pessoas, achando que aquela pessoa pode fazer alguma coisa por ela. Eu não estou dizendo você procurar uma pessoa de confiança para orar junto com você, não é isso não, querido. Mas às vezes as pessoas vão buscar falsos mestres, para receber uma bênção, uma imposição de mão de um homem, crendo que aquele homem está cheio do poder de Deus e que tudo pode resolver, buscando, confiando em homem. Mas o salmista está falando, não, nós precisamos confiar no Senhor, não no homem. Então, quando nós buscamos um pastor, um líder da igreja, nós não podemos buscar ele crendo que ele pode resolver o meu problema. Não. O pastor, ele vai orientar a pessoa na sabedoria do Senhor. O pastor vai orar junto com a pessoa. Mas quem resolve, o poder está no Senhor, não no homem. Então nós não podemos buscar socorro no homem. A todo tempo precisamos buscar socorro em Deus. Não é errado, querido, como eu falei, não é errado você me buscar, ligar para mim, pedindo ajuda, porque às vezes você está desorientado. Então busca uma pessoa de confiança para estar orando, liberando uma palavra que vai te fazer você sentir bem, porque às vezes você está abatido, e tem sempre pessoas com palavras negativas. Então aquela pessoa vai te orientar na palavra de Deus, mostrar na palavra de Deus, filho, fica firme. Igual essa palavra que nós estamos falando aqui hoje, essa palavra, querido, olha que coisa linda, olha que maravilha. Pessoas que talvez estão em casa, abatido, desanimado, mas se você entender com profundeza, me aprofunda nisso daí, pede ao Senhor para te orientar, para você ver o que Deus fez na vida desse homem, o que Deus pode também fazer na sua vida. Então ele está falando, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Aí ele fala mais, olha só, versículo 9, é melhor confiar no Senhor do que nos príncipes. Querido, preste bem atenção,
quando nós confiamos em presidente da república, vereador, prefeito, colocamos a nossa confiança nessa gente, querido, não, o nosso país, ele é governado, ele é guiado pelo Rei dos Reis, Senhor do Senhor, é Deus é que governa tudo, não é o homem. Eu não confio em presidente nenhum, a minha confiança está naquele que fez todas as coisas. Davi foi o melhor rei, foi um rei maravilhoso, escolhido por Deus, mas ele foi guiado, orientado por Deus. Ele não tinha poder, o poder estava naquele que orientava. Então, querido, nós não podemos ficar refém dessas pessoas. Nós temos como igreja do Senhor, como povo eleito de Deus, precisamos entender que nós somos governados pelo Rei dos Reis, Senhor do Senhor, e nada vai faltar para nós, porque o Senhor não vai faltar em nossa vida. Ele é o nosso pastor, Ele cuida de nós. Tudo pode faltar, mas Deus não falta em minha vida. Amém? Ele não vai faltar em minha vida, porque o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Não confia em homens, não confia em nada disso, querido, nada disso. Essa semana nós vimos aí na televisão, não, que lá em casa nem tem televisão mais, tem, mas está lá jogado, agora é nas redes sociais. Nós vimos ali acho que um guarda municipal, o outro, todos dois militares, trocaram o tiro, morreu por causa de política. Um defendia o fulano vermelho, o outro defendia o outro verde e amarelo. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nem o amarelo, e nem o verde e amarelo, e nem o vermelho, querido, tem poder para nada, o poder está em Deus. Para que nós vamos ficar aí disputando? Você precisa... Não, querido, não, nós somos cuidado, guardado pelo Todo-Poderoso. Não confia, é melhor confiar no Senhor do que confiar em presidente da república, governador, vereador, nem mesmo no seu pastor, porque às vezes a pessoa idolatra o líder. Confiar sim, querido, você tem que ter confiança sim, eu não estou falando que você tem que desconfiar dele, mas a ponto de você idolatrar aquela pessoa, de você colocar toda a confiança no homem, não, isso não, porque a nossa segurança, a nossa confiança, a nossa fé tem que estar ligada somente em Deus. Versículo 10, ele fala o seguinte: todas as nações fizeram o quê? Me cercaram. Ele estava tão sufocado, né? Olha o que o salmista está falando. Por que ele falou? Ele falou para que tinha que louvar o Senhor. Ó casa de Arão, louve ao Senhor. Ó nação, louve ao Senhor. Porque esse homem, querido, realmente, olha só, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor, fez o quê? Despedaçarei. Querido, o poder está em quem? Em Jesus. A Bíblia diz que no nome de Jesus há o quê? Há poder. No sangue de Jesus há poder. O poder está em Jesus. Querido, você tem a autoridade, o Senhor já te autorizou para que você possa clamar no nome dEle. Os problemas estão vindo na sua casa, você ora e fala em o nome de Jesus. Problema, bate em retirada. Não é em o nome do pastor, não é em o nome do papa, não é em nome do bispo, não, é em o nome do Senhor Jesus. O salmista está falando, as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu despedaçarei. Não é no nome do homem, querido. Muitos homens falam assim: eu te mando em nome de Jesus. Eu te mando em nome de Jesus?
Eu não tinha autoridade, mas em o nome de Jesus, eu te repreendo. Dificuldade, câncer, doença da alma, porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Ele fala mais sobre o poder de Deus. Versículo 11. Cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas no nome, ele vai falar acho que 3 vezes isso, mas no nome do Senhor eu despedaçarei. O próximo, ele fala o seguinte: cercaram-me como abelhas. Você já correu de abelha, irmã Iracema? Você já correu de abelha? Já, né? É feio, não é? Se você bater em uma, né? Misericórdia. Se der um tapa em uma é pior. Você já pensou em enxame de abelha? Aí ele está falando lá assim, olha, cercaram-me como abelhas. Olha a angústia desse homem. Mas ele tinha algo de muito poderoso que estava com ele. Porém apagaram-se como o quê? Como fogo. Olha que coisa linda, como o fogo do espinheiro, pois no nome do Senhor Jesus despedaçarei. Querido, não adianta, o inimigo não tem poder contra o povo de Deus. Ele diz que Deus estava com ele, não é isso? Se Deus está com você, você também falou que Deus está contigo. E se Deus falou que está com você, se você falou que Deus está com você, você está afirmando, querido. Então olha só o que ele está falando. Ele falou que cercaram como abelha, mas que apagou como fogo no espinheiro. Já viu fogo de palha? Ele vai que rapidinho apaga. Quando nós clamamos no nome de Jesus, somos livres, querido. Versículo 12. Com força me impeliste para me fazer cair, porém o Senhor fez o quê? O Senhor me sustentou, me ajudou. Se o Senhor está conosco, querido, eles podem tentar derrubar, mas não vão conseguir, porque a força não está em nós, a força não está no homem. Ele está dizendo que o Senhor é que fez o quê? É que sustentou. Porque ele olha para ele, querido, e vê ele um homem fraco. Quando nós olhamos para nós, para o homem, nós somos falhos. Tão falho. Porque o homem em si, qualquer brisa, qualquer ventinho derruba o homem. De tão falho que ele é. Mas quando nós confirmamos que o Senhor está conosco, querido, nós passamos a ser uma rocha. Pode vir qualquer tempestade, qualquer problema, bate e cai por terra, porque ele está afirmando que tentaram derrubar ele, porém o Senhor me ajudou. Não foi isso que Jesus fez com a tempestade? Quando a tempestade se levanta lá no mar, os discípulos estavam no barco, os discípulos todos unânimes disseram: nós vamos morrer. Eles disseram: nós vamos morrer. Jesus estava dormindo na polpa do barco, até que um foi lá e acordou Jesus. Jesus, ele vem, conversa com a tempestade. E o que acontece com a tempestade, querido? Acalmou a tempestade, porque Jesus estava no barco, e eles foram buscar Jesus. Eles foram buscar quem, querido? Eles foram buscar quem? Jesus. Jesus é o único que tem poder para desfazer toda a obra do inimigo. Amém? Próximo versículo. O Senhor é a minha o quê? Porque eu sou fraco. O Senhor é a minha força, porque eu sou fraco. Eu sou falho, pecaminoso, eu erro, peco toda hora. Mas o Senhor é a minha força, o Senhor é que me sustenta. Se eu dou um passo para lá, querido, se eu ando aqui é porque o Senhor está me guiando. Se nós estamos aqui hoje, porque o Senhor nos trouxe aqui.
Então ele está falando, o Senhor é a minha força, porque a vontade de errar é muita, a vontade de desistir é muito, porque os problemas são demais, a dificuldade é demais, a vontade de desistir bate toda hora, mas Jesus me sustenta. A vontade do homem é uma coisa, mas Deus me dá força e fala, não filho, eu estou contigo. O Senhor é a minha força e o meu cântico, e se fez a minha salvação. Ele é a minha força. Então dá vontade de desistir, mas quando eu penso em desistir, o Espírito Santo mexe comigo, eu começo a louvar ao Senhor. Eu começo a glorificar o Senhor. Eu começo a louvar, eu começo a cantar, da minha boca sai o cântico. E lembro que se eu desistir, aonde fica a minha salvação? Então por isso eu continuo, porque Ele é a minha salvação. Versículo: na tenda dos justos, a voz do júbilo, de salvação, a destra do Senhor te faz o que? Proeza. A boa mão do Senhor, querido, está sobre nós a todo tempo. A mão do Senhor, ela nunca sai de cima de nós. Sempre o Senhor está com as tuas mãos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nos protegendo. Versículo 16: a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor te faz ou faz proeza. Próximo: não morrerei. Por que ele não morrerei? Ele está dizendo que não morrerei, mas viverei. E faz o quê? Contarei as obras do Senhor. Por que o Senhor permitiu que ele ficasse vivo, querido? Sim, porque o Senhor sabia que da boca dele ia sair louvor, da boca dele ia exaltar esse Deus grandíssimo, maravilhoso. Porque, querido, que nós somos livres da morte, desde quando você amanhece o dia, até o findar do dia, você deita, dorme, acorda. Por que Deus te levanta? À toa? Porque você é despertado do sono, querido, é à toa? Não, querido, não. Nós, povo de Deus, temos uma razão de não sermos consumidos. É para louvar, adorar, engrandecer e testemunhar do poder de Deus. Então, eu não morrerei, mas viverei para testificar, para falar dos feitos, do que o Senhor tem feito da minha vida. Mais um pouco, vamos lá? Ele fala mais: o Senhor me castigou muito. Ele passou por prova, querido. Ele passou por muita prova. O Senhor me castigou muito, mas Ele fez uma coisa maravilhosa, mas não me entregou à morte. Ele cuidou de mim. Eu passei pelas provas, fui ameaçado, o inimigo tentou contra mim, mas o Senhor não permitiu que Ele tirasse a minha vida. Oh glória! Amém, querido? Próximo versículo. Ele pede o quê? Para que o Senhor abra as portas da justiça. Para Ele fazer o quê, querido? Para ficar aberto? Não, para que Ele possa entrar. Esse é o desejo do salmista. Ah, Jesus bate na porta lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, Ele diz, o Senhor Jesus, se alguém abrir a porta. Ali Jesus está pedindo para abrir a porta. Aqui o salmista está pedindo para que a porta esteja aberta, para que Ele entre. E qual é a porta da justiça? Quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta da justiça. Todos aqueles que entrar por essa porta, querido, serão guardados, serão protegidos. E Ele quer viver, Ele quer entrar por essa porta. Ele está dizendo, eu quero entrar por ela, então abra essa porta, eu quero passar por ela. Entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Então, quando eu estou agora, eu estou com Jesus, eu tenho o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero apenas louvar, adorar, engrandecer, exaltar e
contar os feitos que o Senhor fez por mim, porque Cristo habita na minha vida. 20. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Querido, preste atenção numa coisa que o salmista está falando, muito sério. Quem é que entrará pela essa porta da salvação? Quem são as pessoas que o salmista está dizendo claramente, afirmando, quem são as pessoas que vão entrar por essas portas? Os justos. Então, por isso, querido, você que está em casa, ou qualquer outro lugar me ouvindo agora, preste bem atenção, vou repetir. O salmista está dizendo que esta é a porta do Senhor, é a porta que ele pediu para que seja aberta, para que ele pudesse entrar. Mas ele está falando que esta é a porta do Senhor, pela qual somente os justos entrarão. E quem são os justos? Aqueles que aceitam, aqueles que reconhecem Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aquele que confessa Jesus com seus lábios. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Aqueles que andam no caminho do Senhor. Os justos são aqueles que não sentem prazer nas coisas do mundo. Eles não sentem prazer nas coisas do mundo, mas sim prazer nas coisas de Deus, assim como o salmista está abrindo o coração e dizendo: eu louvo ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia é para sempre. Tem mais um, irmão? Louvar-te-ei, pois me escutaste e fizeste a minha salvação. Próximo, vamos lá, vamos adiantar. Agora aqui que eu quero chegar. Olha o que o salmista está dizendo, querido. Aqui é muito sério. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça da esquina. Quem é a pedra que os edificadores, quem é a pedra que foi rejeitada? Alguém me diz, quem é a pedra? Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada. Mas Jesus se tornou cabeça, Jesus se tornou a pedra da esquina, a base, aquele que foi rejeitado, aquele que o mundo rejeitou. Ele tornou-se cabeça, querido. Ele tornou a base. Então, se as pessoas continuam rejeitando a Jesus, que é a pedra angular, é o cabeça, ele não entrará por essa porta. O salmista está dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram, ele se tornou a cabeça da esquina. Jesus, ele vai falar sobre isso, querido. Interessante que Jesus fala, esse versículo, esse texto, lá em Mateus 21, versículo 42, Jesus fala sobre isso daqui. Coloca lá, irmão, ele vai falar a mesma coisa. Olha o que Jesus fala. Mateus 21, versículo 42. Aí ali você vai encontrar também Marcos, Lucas, né? Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então Jesus está falando de quem ali, querido? Dele mesmo. Ele foi rejeitado, mas mesmo Jesus sendo rejeitado, embora Jesus tenha sido rejeitado, Jesus, ele é o cabeça de todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o cabeça. Jesus é a base, querido, de todas as coisas. Jesus é a base da nossa vida. Jesus é a base do nosso casamento. Um casamento que não é fundamentado nessa pedra, ele não vai prevalecer. O nosso casamento, a nossa família, ela tem que ser fundamentada nessa base que é Jesus.
O meu casamento tem que ser entregue a Jesus. O meu relacionamento tem que ser entregue a Jesus. A minha família tem que ser entregue a Jesus. A minha família tem que ter uma base. A base tem que ser Jesus. Para que ela possa suportar os pesos, querido, que vem por aí. Um edifício, um prédio, se ele não tiver uma boa base, uma fundação boa, 10, 15 andares, então faça a sapata ali, coloca pedra, vergalhão, ferragem. Primeiro tem que ser furado até chegar na rocha firme, porque para cima vai vir peso. E eles começam então a edificar o prédio, um andar, 2, mais cimento, mais ferragem, mais brita, e isso e vai aquilo. Depois de tudo pronto, aí vem os moradores, um em cima do outro, móveis e peso em cima de peso. Para aguentar aquele peso, a fundação precisa chegar, a base tem que ser feita em cima da rocha, lugar sólido. Assim também é a nossa vida. Aquele que foi rejeitado, ele se tornou cabeça. Ele precisa ser, querido, nós precisamos então construir a nossa família na rocha, em Jesus. Porque vai vir peso sobre o nosso casamento, sobre a nossa família. Vai vir peso e mais peso. E se você não estiver firme na rocha, se não for Jesus, a base da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento, você não vai suportar os pesos que vão vir durante a sua caminhada. Quantos anos de casado, irmã? Teve muito peso. Mas por que a senhora suportou? Amém. Porque Deus é contigo. Isso. A senhora acha que só tinha suportado se Deus não tivesse? Não. Já tinha chutado o balde há muito tempo. É bom ser sincero, né, irmão? Já tinha. Sabe, muitas pessoas chutam o balde por causa disso. Eu não quero saber mais da minha esposa, não quero saber mais da minha esposa. Não quero mais. Mas quando ela entende que tem que estar, tudo precisa ser construído na base que é Jesus. Então o salmista está dizendo, a esse que foi rejeitado, ele se tornou cabeça. Então, querido, você que está em casa, não continue rejeitando Jesus, mas aceita Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele precisa ser a base da sua família, Ele precisa ser a base do seu casamento, Ele precisa ser a base da sua vida em geral, em tudo que você for fazer. Ele precisa ser o cabeça, porque Ele é o cabeça da igreja. Interessante que, deixa eu falar mais alguns versículos aqui, querido, que mostra que Jesus é o cabeça, Ele é a base, ninguém mais. Tudo que passar disso é idolatria. Então não adianta você clamar para ninguém mais, somente Jesus, porque o próprio, lá em Atos 4, versículo 11, coloca aí Atos 4, versículo 11, o que diz Atos 4, versículo 11? Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Ele quem que é a pedra que foi rejeitada? Jesus. Mais uma vez está afirmando que a pedra que foi rejeitada é Jesus. Mas ele se tornou cabeça, ele se tornou a pedra angular. Efésios 2, 20. Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal, o quê? É a principal pedra da esquina. Foi confirmado pelos apóstolos e pelos profetas que Jesus Cristo é a pedra o quê? Principal da esquina. Sem Jesus, nada feito.
Uma casa construída sem base, um casamento construído sem Deus, um relacionamento construído sem Jesus, é ruína, é queda. Mais cedo ou mais tarde ela vai sofrer a queda, vai desmoronar. Então Jesus é a pedra principal, não é Pedro, não é João, não, Jesus Cristo. Não adianta você convidar, querido fulano, para abençoar a sua casa, ciclano, para abençoar a sua casa. Não, sem Jesus não tem jeito. Eu quero encerrar lendo ainda 1 de Pedro. Deixa eu ver aqui, 1 Pedro 2, versículos 6 e 7. Eu creio que é 1 de Pedro 6, 2, versículos 6 e 7. Sim, é isso aí mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse mesmo. Esse Pedro aí, o apóstolo Pedro, conhecido também como São Pedro. Esse Pedro que, quando ele entra no templo chamado Formosa, antes então na porta que aquele coxo estava ali, pedindo uma esmola, e no nome do Senhor Jesus Cristo, liberado por Pedro, saindo da boca de Pedro, no nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda, e aquele coxo então levantou e andou. E então ambos, Pedro, João e aquele jovem, entraram para dentro do templo. E quando eles estavam dentro do templo chamado Formosa, os líderes, aquelas pessoas vieram até Pedro, entendendo o seguinte, que Pedro tinha feito um milagre, contemplando a Pedro. Então Pedro vai dar uma resposta para ele, fala: ei pai, espera aí, vocês estão achando que foi eu que fiz isso? Jamais. Tipo assim, Pedro está dizendo assim: olha, a honra e a glória não é para mim, porque eu não tenho poder nenhum para fazer isso. Quem fez isso foi aqueles que vocês crucificaram, Jesus Cristo. Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, foi Jesus que levantou esse homem, não foi eu. Você está entendendo que Pedro não aceitou ninguém idolatrar ele? Você está entendendo, querido? Agora esse mesmo Pedro que não aceitou ninguém idolatrar ele, beijar a mão dele, joelhar diante dele, esse mesmo Pedro escreveu e disse o seguinte, por isso também nas escrituras se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina. Olha o que Pedro está dizendo: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Preste bem atenção o que Pedro está falando. Quem é a pedra que é posta em Sião? Quem é a pedra que tem que ser posta na sua casa? Jesus. É isso, irmão. A pedra que Pedro está falando que tem que ser posta na sua casa, tem que ser posta no seu relacionamento. Querido, a pedra que Pedro está falando é Jesus Cristo, porque ela é preciosa. E ele está dizendo, se você crer nele, nessa pedra que é Jesus, vocês não serão confundidos. Esse mesmo Pedro que hoje muita gente idolatra ele é contra essas coisas. Praticamente ele está falando assim: não crê em mim, não se dobre em mim, não me pede nada, mas vocês precisam crer em Jesus. Em Jesus. O versículo 7 também, né, irmã? Para encerrar. Assim para vós, Pedro continuando então dizendo, os que credes é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Sim, querido. Para os que crêem, ela é preciosa. Para aqueles que adoram a Jesus, Ele é precioso para nós.
mas aqueles que adoram outras coisas não. Porque Jesus, ele é precioso para nós. E se Jesus, ele é precioso para mim e para você, querido, eu não vou buscar mais ninguém a não ser o precioso Jesus. Não é? Então, querido, em que área, quem é as pessoas? Ele está dizendo lá, olha, assim para vós, os que credes, é precioso, mas para os rebeldes, todos aqueles então que não invocam o nome do Senhor, mas invoca outros nomes, é se tornado como rebelde, querido, contra Deus. Jesus então não é precioso para essa gente. Jesus precisa ser precioso, único. Aí estão fazendo o quê? Estão rejeitando a pedra angular. Estão rejeitando que Jesus é o cabeça da nossa casa, do nosso lar. Então, quando a pessoa entende isso e passa a buscar somente a Jesus, a Bíblia, Pedro está dizendo ali, jamais serão confundidos. Então, por que, querido, nós devemos louvar ao Senhor? Por que devemos louvar ao Senhor? Porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Devemos louvar ao Senhor, porque a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, a tua palavra foi lida. Mas entendida, ó Pai, e tocada no coração das pessoas, somente através do Senhor. E por isso, ó Pai, que palavra linda, que maravilha, poder contemplar, louvar, adorar o Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ainda por tudo que o Senhor há de fazer. Tantos livramentos, ó Pai, o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos sustentado a todo tempo, porque o Senhor está conosco. Na hora da angústia nós clamamos ao Senhor, e o Senhor tem nos atendido. Obrigado, Jesus. Essa pessoa que se encontra em casa, Pai, ou no leito do hospital, eu sei que o Senhor vai enviar essa live aonde quer que o Senhor, aonde o Senhor quiser nesse momento, aonde tem uma pessoa que precisa de tomar novamente uma decisão de se levantar, mas ela não consegue levantar sozinha, mas o Senhor vai pegar pela mão. Eu sei, meu Deus, que essa palavra vai chegar até o coração dessa pessoa, e o Senhor vai restaurar novamente a vida dessa pessoa, porque ela vai entender que o Senhor é o único que pode restaurar o casamento, o Senhor é o único que pode transformar totalmente a vida das pessoas. Por isso, Deus, vai de encontro a essa pessoa, Pai. Vai de encontro a essa pessoa, Jesus. Aqui, Senhor Deus, Neuci Almeida, Pai, está pedindo ao Senhor, Deus, para que o Senhor venha agir na vida dele, da família. Ó Deus, vai de encontro à vida deles, dessa família, Pai. O Senhor sabe da necessidade, eu tenho certeza que hoje Ele está falando, o Senhor é a pedra fundamental, é a base da minha casa. O Senhor, Pai, está, sonda esse coração, sonda o coração dessa pessoa agora, Pai. Confirma no coração dele, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tem que ser a base do relacionamento. O Senhor tem que ser a base dessa família. Pai, eu tenho certeza que essa palavra ela jamais vai cair por terra, Pai.
O Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar a história da vida deles. Neuci Almeida toma posse da palavra de Deus. Oh Deus, a vida da Célia Correia, Pai, em nome de Jesus, está clamando, está pedindo ao Senhor agora, Pai, a Célia de Souza, Célia Correia, pedindo ao Senhor, ó Pai, sim, ó Deus, porque ela vai passar por uma cirurgia, ela está pedindo a intervenção do Senhor, Pai, cirurgia na cabeça, ó Deus, ela está dizendo, Pai, que tem um tumor no cérebro, mas o Senhor, Pai, é o médico dos médicos, Senhor do Senhor. Confirma no coração dela, meu Pai. Meu Deus, o Senhor disse, o Senhor afirmou que a palavra do Senhor, ela não cai por terra, meu Pai. O Senhor é o mesmo Deus que nós acabamos de falar, que fez toda essa proeza na vida desse salmista, aonde ele vai expressar a gratidão ao Senhor com louvor. Eu quero dizer para você também, Célia, mesmo que você tenha que passar pela mão dos médicos, preste bem atenção, Célia. Você entendeu a palavra que o salmista, ele passou por toda a provação. O salmista contou a história que ele viveu. Isso daqui não é uma história mentira, não é um fato. Isso é verdadeiro, é verídico, ocorreu sim, de fato. Isso daqui é um louvor, Célia. Então ele louva a Deus, porque Deus livrou de todos os problemas, até mesmo da morte. Mas se você tiver que passar pelas mãos dos médicos, eu quero dizer uma coisa para você, entenda isso. É para louvor a Deus. O que está acontecendo na sua vida, preste atenção, não é para o seu mal, mas é para o seu bem. Sim, ó Deus, confirma isso no coração dela, que seja para a honra e glória do Senhor, ó Pai, porque se o Senhor quiser, eu sei, meu Deus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Esse tumor pode apagar, pode sumir da cabeça dela, pode ter uma surpresa, ainda antes da cirurgia, quando for fazer novamente ali os processos, os médicos podem até assustar por isso. Mas se for preciso passar pela mão dos médicos, Pai, que a mão do Senhor esteja à frente, e que tudo que acontecer na vida da Célia, que seja para a honra e para a glória do Senhor, Pai. Esteja com ela, Pai, em nome de Jesus. Esteja com ela, Pai. Ó Deus. Também eu peço, ó Pai, em nome de Jesus, pela minha sogra, Dona Jorminda, Pai. Ela precisa muito do Senhor, Deus. Ela tem passado um momento tão difícil, Pai. Tantas aflições. Quando eu estava pregando, ó Pai, lembrando das aflições desse salmista, e na nossa família também, ó Pai, tem pessoas passando por aflições. É sim, Jesus. Mas nós pregamos aquilo que nós acreditamos. Mesmo, ó Deus, olhando para a dificuldade, para os problemas que têm acontecido na nossa família, Pai, eu prego aquilo que eu acredito, Pai. E eu acredito no Teu poder, eu acredito que o Senhor é o soberano, eu acredito que o Senhor é o todo-poderoso. Então, por isso, ó Deus, eu não estou aqui apenas, ó Deus, fazendo barganha com o Senhor, não. Independente da resposta do Senhor, Pai, o Senhor continua sendo o meu Deus. É assim, Jesus. Mas nos alegra muito, ó Pai, quando a gente vê uma pessoa sendo curada. É, Deus. Porque a gente vê tudo isso na Bíblia. E quando a gente vê com nossos olhos o Senhor contemplando, o Senhor
no nosso meio curando, Pai, isso nos enche de alegria, Pai. Ó Senhor Jesus, vai até essa cama, vai até a cama dessas pessoas, Pai. Ó Senhor Deus, toca com a tua mão poderosa, Senhor. Essa pessoa que está com câncer, ela já não acredita mais que pode sair dessa situação. Ó Deus, ela está perdendo a esperança, Pai. Pai, o Senhor é a viva esperança, diz a tua palavra. Confirma, Deus, no coração dessa pessoa. Confirma, Pai, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor pode mudar a história dessa pessoa, Pai. O que é um câncer, Pai, para o Senhor? O que é um câncer para o Senhor, meu Pai? Se todo o poder está nas tuas mãos, se a tua palavra diz que tu és um fogo consumidor, não é a radioterapia, não é a química que os médicos colocam ali que vai queimar esse câncer, mas a tua palavra diz que tu és um fogo consumidor. O Senhor pode queimar esse mal, Pai. Oh, aleluia. Sim, ó Deus. Nós cremos, ó Deus. Toma posse, Célia. Toma posse. O Senhor é contigo. Toma posse também, Neuci Almeida. Toma posse da vitória na sua família. Para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Nós vamos sair daqui, ó Deus, com nossos corações repletos de alegria. E vai nos demais, ó Pai, tocando nos corações dos demais. Leva salvação a essa casa. Pai, em nome de Jesus, leva libertação a essas famílias. Assim, meu Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém, querido. Meus queridos, nós estamos encerrando. Domingo nós estaremos de volta, querendo o nosso bom Deus, e eu tenho certeza que Ele quer. Às 9h da manhã nós vamos estar juntos novamente aqui no templo, para mais uma porção da palavra do Senhor. E eu convido a você que tem visualizado, você que tem curtido, querido, eu não peço para que você venha curtir por vaidade, não, querido. Longe de mim, Deus conhece o meu coração. Eu não quero olhar nas redes sociais e ver que tem milhões de pessoas um dia, quem sabe, apenas para mexer com o meu ego, jamais. Mas eu peço para você dar a curtida, você também ir lá no YouTube. Nós temos um canal da Congregação Batista do Campo 21 lá no YouTube. Você que não é inscrito, eu peço a você, vá até também ali, porque logo depois do culto, eu tiro um tempo aí para baixar esse culto que nós estamos fazendo, porque não tem como ainda fazer ao vivo, né, pelo YouTube, porque nós não temos 1000 inscritos ainda. Como é difícil, né? A gente tem observado que as coisas do mundo têm 150 milhões, 1000 de pessoas inscritas, e as coisas de Deus, como é difícil. Mas eu me alegro assim mesmo. Mas eu não quero aqui pedir a você para se inscrever, querido, por vaidade, não. É porque assim como a Célia pediu, assim como o Neuci também pediu, e assim como Deus vai operar a sua cabeça, já operou, assim como Deus vai fazer a transformação, milagre na sua casa, já fez, também tem outras pessoas que precisam. Ah, Renilton, mas tem tantas pessoas que pregam na rede social. Sim, querido, tem, mas Deus usa pessoas. Pessoas e pessoas. Eu também quero fazer parte do crescimento do reino de Deus. E para isso eu preciso da sua ajuda, para que a palavra de Deus possa alcançar esses corações que estão aflitos por aí. E você vai fazer parte do crescimento do reino de Deus através das redes sociais. Para a glória de Deus, não é para a glória de homem. Tenha todos, querido, boa noite de sono, né? Então domingo de manhã nós estaremos de volta às 9h e também às 19h à noite. Fica na paz de Jesus.
Até domingo, querendo Deus.